Pecadores é a nova parceria do diretor Ryan Coogler com o ator Michael B. Jordan. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar. Eu já aviso pra você que o vídeo tem spoilers. Dado o recado, vamos começar o vídeo de fato. Esse não é nem o primeiro e não vai ser o último vídeo aqui no YouTube falando sobre Pecadores, que já tem muita gente falando que é o melhor filme de terror do ano. E olha que a gente ainda tá em abril, tem coisa pra caramba aí pra acontecer. Mas eu não duvido que o novo filme do diretor Ryan Coogler, em parceria com Michael B. Jordan, vá ser o melhor filme ou esteja dentro dos melhores filmes de terror que a gente vai ter esse ano. E até entre os melhores filmes aí que a gente vai ter quando a gente pensa em blockbuster. E, de fato, ele é um filme muito interessante, principalmente pelo tema que ele levanta. E usar o gênero do terror é uma coisa muito interessante. Os filmes de terror, geralmente, eles ajudam a fazer uma denúncia ou contar dos medos da sociedade, né? Você pega o Godzilla, por exemplo, ele é um filme de ficção científica, que você pode dizer ali que é de terror também, e ele coloca o quê? O Godzilla, para ser uma alusão ali, é o quê? A questão do medo da bomba atômica. O Godzilla Minus One vem com esse medo, o trauma da guerra e tudo mais. Quando você pega o próprio Drácula, né, ele é a ideia do medo do imigrante, de doenças do sangue. Madrugada dos Mortos, do César Romero, também fala uma questão toda do terror e tudo mais, né, esse negócio do zumbi. Todos esses filmes, eles colocam medos sociais dentro dessa questão do terror. Até o recente A Substância, ele tem toda uma crítica social sobre a indústria, sobre o papel da mulher dentro dessa indústria. Então, os filmes de terror, eles geralmente fazem denúncias de uma coisa, né, que assola a sociedade. E em Pecadores não vai ser diferente. Só que o Ryan Coogler, ele não vai só pegar os anseios da sociedade, ele vai fazer uma denúncia, ele vai resgatar dentro do seu filme, né, uma apropriação cultural que aconteceu. E na trama nós vamos acompanhar o Michael B. Jordan, dando a vida ali aos irmãos gêmeos, Fuligem e Fumaça. Eles que voltam de Chicago e querem fazer um empreendimento na cidade deles, né? Um local ali, uma casa noturna que toque blues, né? Para a comunidade negra ir lá e se divertir. E o que é interessante nesse filme é a gente já perceber que ao longo do filme a gente vai ver essa jornada deles pegando velhos amigos, velhos aliados para ajudar eles nesse empreendimento. E aí você vê toda uma questão da comunidade negra, né, que ela tem toda essa rede de apoio para ajudar a própria comunidade. Então você já vai vendo o Ryan Coogler pontuando as coisas ali. O filme acontece num dia só. E ele começa mais ou menos ali do final. A gente tem um pequeno prólogo, e aí a gente volta para um dia antes daquilo. Os dois irmãos, o Fumaça e o Fuligem, que você já percebe neles ali uma diferença. Um tem tons de vermelho, o outro tem tons de azul, né? O Fumaça, ele tem tons de azul na roupa dele e o Fuligem de vermelho. Um é a razão, o outro é a emoção, né? O azul, ele dá essa ideia de razão, que é o Fumaça, e o vermelho, né, é a emoção, que é o Fuligem. E a primeira pessoa que eles recrutam é o primo deles, o Sammy, que toca blues como ninguém, cara. E aí eles vão recrutando a comunidade. O Fumaça, né, ele vai atrás da ex-esposa, que é uma excelente cozinheira, vai atrás dos amigos que eles têm, que são dois chineses, para fazer ali o cartaz da entrada da boate. Em contrapartida, o Fuligem vai atrás de um músico da região ali, que já toca num local. Ele ali, para mim, vai significar muito o músico, a ideia do blues antigo, saca? O início do blues. Vai também cooptar ali um amigo para servir de segurança, que é um cara grande e tudo mais. Então, o filme ele vai vindo nessa crescente. Só que, de repente, quando a gente está assistindo, aparece um vampiro, o nosso antagonista aí. Para quem não viu nada do filme, acaba sendo uma surpresa, né? Aparecer um vampiro, um ser sobrenatural ali. Porque o filme é essa construção, até chegar esse momento que o vampiro vai aparecer e vai começar a acontecer certas coisas.
E aí, Pecadores começa a tomar os moldes de um filme de vampiro muito famoso também, muito querido entre as pessoas, que é Um Drink no Inferno, que também tem dois irmãos, nesse caso não são dois irmãos gêmeos, né? Um é o George Clooney e o outro é o Quentin Tarantino, que são dois ladrões, sequestram uma família, fazem elas de refém, vão parar num restaurante de beira da estrada, e aí a gente descobre do nada um filme de vampiros. Também você não viu o trailer. Eu caí ali de paraquedas. Comecei a ver o moleque e falei, caraca, é um filme de vampiro. O que tá acontecendo aqui, gente? E pra quem chega de surpresa em Pecadores sem ver nada, é exatamente isso também. E aqui o vampiro, ele não é só um sugador de sangue. Ele se apropria da memória das pessoas e quer se apropriar da música do Sammy. Porque em um dado momento do filme, quando o empreendimento tá ali funcionando muito bem, o Sammy vai tocar. E aí começam as questões do Ryan Coogler colocar, né? A música dele faz se conectar com o passado e com o futuro, como se fosse uma coisa só. Isso está muito dentro da questão das religiões de matriz africana, né? Essa circularidade das coisas ali no Ouroboros, né? Não é à toa que tem um momento que a personagem que faz a mulher do Michael B. Jordan, do Fumaça, ela joga os búzios ali. E as pessoas têm uma ideia errada, né? Os búzios, eles não trazem a resposta das coisas, né? Você joga ali e ele fala, não, é isso. As coisas geralmente acontecem. Um exemplo, vamos ver se eu vou conseguir dar bem esse exemplo. A pessoa tá com um problema na mão. Ele não vai dar o resultado do problema na mão. Ele vai pegar todos os problemas na mão, o mesmo problema que aconteceu, e vai dar caminhos. Saca? Então, ela joga o buzo ali, tem toda essa questão mística pro lado dela, né? Que você tem também. Que você tem também dentro do voodoo, dentro das religiões africanas, dentro dos Estados Unidos, e sabe? As coisas vão se conectando ali pelo que aconteceu no passado. E aí a gente tem essa conexão da música do Sammy indo no passado e no futuro, né? Pensando ele como o presente, essa conexão. E o vampiro, ele escuta isso, ele quer se apropriar da música do Sammy, do próprio Sammy. E aí a gente pensa no seguinte, qual é o papel do blues nisso tudo? O blues é um gênero musical que ele foi usurpado da comunidade negra pela galera branca. Quando você pensa em rock, você que é mais velho vai associar o rei do rock ao Elvis. E o Elvis, tudo que ele aprendeu de música, ele pegou na comunidade negra. Saca? Se a gente tem hoje em dia o rock do jeito que ele é, né, o nascimento do rock, agradeça a comunidade negra quando você pensa no blues, que cria, salvo me engano, a questão do 12 compassos e tudo mais. Saca? Então, você tem uma apropriação do branco em cima da cultura negra. E esse vampiro, ele significa isso dentro do filme. Essa apropriação que os brancos fazem em cima da cultura negra. Pegando aquilo e trazendo para outro, dando uma ressignificação para aquilo. E acaba que muita gente não tem ideia dessas histórias. Não é à toa que o filme faz lembrar também uma figura muito importante do blues, que é o Robert Johnson, que é famoso por ter a lenda que ele vendeu a alma dele ao diabo. Saca? Era um puta músico do blues. Muita coisa vem aí, vários artistas como o White Stripes, Led Zeppelin, Eric Clapton, regravaram músicas dele. E aí você vai escutar e você não vai saber de onde é que é. Saca? Vamos pegar nessa questão de usurpação, né? Da cultura branca pegando a questão da cultura negra. Quando você vê Forrest Gump, até então o filme vende a ideia do quê, né? Que o Forrest ensinou ao Elvis aqueles movimentos. Quando você vê De Volta para o Futuro, o Marty McFly inspirou o Chuck Berry. Quando o Marvin, primo dele, liga para ele e fala: Chuck, aqui é o Marvin. Marvin Berry, o seu primo. Sabe aquele som novo que você está procurando? Escuta só isso. É um moleque branco que tá fazendo o Chuck Berry se inspirar para tocar o rock dele. Quando vocês percebem isso, essa usurpação da cultura, querendo dar uma roupagem branca pro blues. E detalhe, eu não tô falando aqui que pessoas brancas não podem tocar o blues, mas a gente tem que respeitar a história da música do jeito que ela é e quem a criou.
Não é à toa que tem uma passagem no filme que um dos personagens fala a seguinte coisa: os brancos gostam muito de blues, mas não das pessoas que o fazem. Vocês percebem isso? E o filme ele vai trabalhar isso muito bem, a rede de apoio, essa questão da usurpação. E aí esse músico ele quer pegar o Sammy para se apropriar daquela música. Então a gente vê essa leitura. Não é à toa que o filme ele começa de que modo? Ele começa depois desses acontecimentos que a gente não sabe o que rolou. O Sammy segurando ali a parte de cima da guitarra dele, sem soltar, e ele vai dirigindo embora sem soltar aquilo, para dizer, essa música é nossa, essa música é da comunidade negra, ela nasceu do sofrimento das canções, né, das músicas de trabalho que a gente fazia aqui durante a colheita dos algodões e tudo mais. Ele não vai soltar aquela música, porque aquela música pertence à comunidade negra. E cara, isso é muito bom no filme. É sensacional ver isso. E não só isso, você vê essa inspiração ali, como eu falei, no Drink no Inferno. Os vampiros ficam ali fora tentando a galera que tá dentro daquela serraria, né, que os irmãos gêmeos compraram para fazer a boate deles. Diga-se de passagem, compraram de um homem branco, membro da Ku Klux Klan, e eles deixam bem claro para ele, ó, a gente tá comprando isso aqui, isso é nosso. A gente não quer essa tua galera da clã aqui enchendo o saco da gente, porque vai ter retaliação. Então, aqueles vampiros, né, o que acontece? Algumas pessoas são mordidas, né? Tem esse casal chinês que ajuda eles, o marido é mordido, e aí fica aquela tentação toda hora. Vem aqui pra fora, deixa eu entrar, porque o vampiro ele não entra na casa da pessoa sem ser convidado, né? Então, tem toda essa coisa deles ficarem ali falando coisas. Olha, eu vou atrás da sua filha, tá? Eu sei onde que ela mora. Isso me fez muito também lembrar o Eu Sou a Lenda, né? O livro que os vampiros ficam ali tentando o personagem principal, que, salvo me engano, o nome dele é Neville. Ficam toda hora, Neville, que não sei o que lá, só tentando a cabeça dele. Então, acredito eu que o Ryan Coogler, ele pega essas inspirações de filmes de vampiro como Um Drink no Inferno, a inspiração no livro Eu Sou a Lenda, dessa tentação de ficar toda hora ali, e a mulher, né, que faz essa atriz chinesa, ela fica, cara, vamos partir pra cima, vamos não sei o que lá. O pessoal, na hora que eu tava assistindo ele, né, que eu não assisti ele na cabine, eu não consegui, infelizmente, na cabine, eu fui na pré-estreia no mesmo dia à noite. E eu vi o pessoal revoltado com a mulher ali sendo tentada, sabe, e convidando os vampiros pra entrar. Eu não acho que ela seja culpada, eu não acho que ela tenha sido burra. São as tentações que estão em volta, sabe? Tá em volta desse simbolismo, as coisas ficarem ali, ó, te tentando, e tem um momento que você cede. E aí ela quer partir pro embate, ela quer lutar, saca? Não é à toa que ela morre matando, cara. Né? Então, você tem essa referência também ao Eu Sou a Lenda. Então, o filme ele é muito redondinho, ele como um blockbuster, ele funciona muito bem, as músicas são muito boas. Eu vi algumas pessoas falando no YouTube que ele acaba sendo também um musical. Eu não vou nem concordar e nem discordar disso, porque o que me impactou mesmo foi essa questão do resgate e botar os pingos nos is de falar que o blues é uma música negra. Nasce no germe da comunidade negra e pertence aos negros. E aquilo, acho que não tem nenhum problema, acredito eu, é uma interpretação minha, uma visão minha de você tocar o blues, sabendo que você respeite de onde ele vem. Aí a gente também entra em outro filme aqui, que eu já vou deixar um recado, que é A Encruzilhada, com Ralph Macchio e o Steve Vai ali fazendo uma participação especial. Esse vídeo era para ter saído na sexta-feira, né? À toa que vai ter até um recado sobre o vídeo de Pecadores. Só que deu algum problema, eu fiz alguma besteira aqui, renderizei o filme errado, o vídeo errado, apaguei, sexta-feira que vem ele sai. No filme Encruzilhado, o Ralph Macchio, que é o eterno Karate Kid, né? Ele é um moleque branco que estuda em Juilliard, em Nova York, é um prodígio e quer tocar blues, ele gosta de blues. E aí no final do filme você tem dois homens brancos fazendo um duelo de guitarra, né, pensando muito nessa questão de blues, e o povo negro dentro desse filme, ele é mero espectador. O moleque só quer ser melhor que o Robert Johnson, saca? Então é sobre isso que o filme diz, mas infelizmente a gente tem que dar aqui uns pingos nos is também. Vai depender de trabalhos talvez como o meu ou de outras pessoas que têm essa visão
para informar vocês, porque eu percebo que a grande maioria das pessoas não vão pegar isso, porque muitos não conhecem a história do blues, elas estão ligadas em outra coisa quando assistem um filme. Então, infelizmente, acredito eu que essa mensagem não vai ser absorvida pelo grande público. E aí, basta nós, que somos criadores de conteúdo, formadores de opinião, né, trazer essa mensagem, essa interpretação sobre o filme. O Ryan Coogler ainda consegue colocar ali o debate do papel do pardo dentro dessa questão negros e brancos, né? Eu que sou pardo, onde que eu tô? Eu sou branco, eu sou negro. E ele traz isso dentro da personagem, que eu não vou lembrar o nome da atriz agora, mas que fez a Kate Bishop lá na série do Gavião Arqueiro, né? Obviamente, enquanto eu tô falando, eu tô botando a imagem dela, né? Ainda tem esse problema dentro dessa questão toda, né? Tem pessoas que não vão aceitar uma pessoa parda como negra por causa de alguns motivos. Algumas pessoas brancas também não vão aceitar ela como branca. E o Ryan Coogler ainda arranja espaço para falar isso. E antes que eu também esqueça uma outra coisa, que aí eu falei no vídeo que tem spoiler, obviamente, o músico mais velho, também é uma coisa interessante, ele se sacrifica para manter o Sammy vivo. Eu vejo muito essa passagem de bastão, sabe? Dessa música que foi feita aqui e ele é a nova geração e precisa levar para frente. A gente não pode deixar que a galera se aproprie disso, saca? Pecadores é um filme sensacional que eu vou falar pra vocês. Não deixem de assistir nos cinemas. É sério, tem filmes que tem uma experiência totalmente diferente no cinema. E se você puder desembolsar um dinheirinho a mais, veja num filme onde tem uma projeção boa, um som bom, porque realmente vale a pena. Então, para Pecadores, nota 9, pessoal. É um filmaço que eu recomendo muito. Peço para vocês conferirem a minha crítica lá no site Plot Twist, né? Eu fiz uma divisão aí, muita coisa eu não falei lá na crítica, escrita para falar aqui no vídeo. Demais, é isso. Vídeos longos aqui no YouTube, vídeos curtinhos, TikTok, Instagram e aqui nos shorts do YouTube. Sempre uma crítica de um filme maneiro lá no site Plot Twist e um texto de divagação meu ou de qualquer outro membro do site. Demais é isso, pessoal. Pecadores está no cinema. É isso que eu tenho para falar para vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.